Bora lá, filhotes. Essa questão que a gente vai fazer agora é a questão que minha pessoa, e eu aqui, eu, malucão das ideias, julguei como a mais difícil da prova. Beleza? Questão que vai envolver um pouco de geometria plana, geometria espacial. Não geometria espacial de certa forma, mas tem que ter uma análise bonitinha ali. Porque isso daqui, vamos lá. O que é um tetraedro? Tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Só isso. E um tetraedro regular, você tem que saber o seguinte: tetraedro regular, todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais, esses triângulos aí que formam são triângulos equiláteros. Os triângulos de lados iguais são os triângulos equiláteros. Pronto, matou a questão. Mas geralmente ninguém tem essa percepção. Na verdade, não matou a questão, não, porque tem uma. Vocês vão entender. Tem gente que vai falar que a questão mais difícil da prova é a próxima. Não, pera, é qual? Calma. Essa aqui. Números complexos. Não acho que seja mais difícil, mas, bom, números complexos é um assunto que a gente trabalha de forma bem pouco na preparação. Então, às vezes, a pessoa não viu tão bem números complexos ou negligenciou bastante números complexos. Para UFO, para vestibular tradicional, você não pode negligenciar esses assuntos, tá? Enfim, bora lá. Um Piraminx, que isso, hein? É um cubo mágico, tá? É um cubo mágico, formato de tetraedro regular, como eu já falei para vocês. Tetraedro regular é uma pirâmide de base triangular. E todos os triângulos do tetraedro são triângulos equiláteros. Que cada face é formada por 9 triângulos equiláteros congruentes. Ou seja, 9 triângulos equiláteros que têm a mesma medida de lados, né? Então, tipo assim, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cada face aqui tem 9 triângulozinhos pequenos. Bom, nessas condições, se um piraminx possui 6 centímetros de altura, então a área de cada pequeno triângulo em suas faces é. Questão que eu achei trabalhosa, mas bora lá. Cada pequeno triângulo. Então ele não quer saber a área da face do tetraedro. Bora lá. Ele quer saber a face. Ele quer saber a área dessa face aqui, ó. Ou de qualquer uma dessas faces aqui, porque são todas áreas iguais, tá bom? Mas ele quer saber a área de um triângulozinho pequenininho, pequenininho. Enfim, tá bom, bora lá. Para de idiotice, Lucas. Vamos parar. Bom, o que ele me falou? Ele me falou que esse tetraedro aqui, ele tem altura. Ele vai ter uma altura de 6 centímetros. Tá, então bora lá. Aqui, ó, altura de 6 centímetros. Essa aqui é a altura dele. E a altura, bom, basicamente a altura, ela faz 90 graus com a base. Ela é a altura é sempre isso, ó. Bora lá. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não. Acho que eu consigo até fazer um trenzinho mais bem bolado aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse é o tetraedro. A figura que a questão está basicamente trazendo para nós é essa figura aqui. Show de bola? E aí, olha só que interessante. O que a altura significa aqui? Vamos lá. O que a altura significa aqui, ó? Nesse paralelepípedo que eu estou colocando para vocês aqui. A altura, basicamente, ela vai querer dizer o seguinte. Um segmento de reta que parte de um vértice e vai até a base fazendo 90 graus com a base. Então, olha só, esse aqui poderia ser um segmento que eu poderia chamar de altura. Por quê? Ele parte de um vértice, vai até a base, tá? E, detalhe, faz 90 graus com a base. Show de bola? Mas e num tetraedro? Como é que a gente faz, então? Basicamente, a gente tem que alinhar. Então, olha só que interessante. Esse aqui é o tetraedro, né? Esse desenho que eu botei aqui pra nós é o tetraedro. Show de bola. Bora lá. Vamos traçar a altura aqui dentro do tetraedro. Seria isso daqui. Mas, Lucas, se eu fizer aqui, ele não vai fazer 90 graus com a base. E aqui? Não, então tem que ser um ponto que ele está alinhado. Então é um ponto aqui, ó, que ele está alinhado com o vértice em cima. Então seria aquele ponto que se, por exemplo, se eu pegasse o tetraedro e eu virasse ele de cabeça para baixo, sei lá, ele ficasse assim, eu visse o tetraedro de cima, pegasse o tetraedro, virasse de cabeça para baixo e visse o tetraedro de cima aqui, ó, o ponto que estaria aqui marcado teria que estar alinhado com o vértice, né? Então, esse ponto aqui tem que estar alinhado com esse daqui. Opa. Show de bola? Tá. E agora? Como é que a gente faz para descobrir este ponto? Porque, na verdade, o que a gente vai ter que descobrir aqui, ó? A gente, na verdade, tem que descobrir quanto que vale o lado aqui do tetraedro,
Porque se a gente souber o lado, a gente sabe a área dessa face, que é a área de um triângulo equilátero, e pega a área do triângulo equilátero dessa face, divide por 9, que vai dar a área de cada quadradinho, de cada triângulozinho aqui pequeno. Tá. Essa altura, eu sei que vale 6. Show de bola. Então, bora lá. O que eu teria que descobrir aqui, ó? Como é que eu poderia fazer? Eu quero descobrir este lado L aqui. Se eu quero que faça 90 graus, olha só. Altura, 6, vai fazer 90 graus aqui com a base, tá? Eu quero descobrir esse lado aqui, então vamos fechar um triângulo retângulo. Como é que a gente fecha? Parte desse vértice e vai até o centro aqui. Vai até o centro até o centro ali desse triângulo, né? Mas o triângulo, de certa forma, ele tem um centro, mas não sei se seria esse centro aí não. Mas enfim, vai até esse ponto que está alinhado com o outro lado. Tá, Lucas? Beleza. Eu sei quanto que vale a altura, sei quanto que vale o lado, não, é o que eu quero descobrir. Tá? Mas como é que eu faço para descobrir essa medida aqui? Tem como? Tem como. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente vai mexer num trenzinho que chama... Olha isso aqui. A gente vai fazer o seguinte. De novo, eu quero que você visualize, por favor, visualiza para mim duas coisas, tá? Eu quero que você visualize que eu peguei basicamente esse triângulo que estava assim, né? O triângulo ele tava, sei lá. Eu peguei o triângulo que ele estava assim, nessa forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ó. Olha só que interessante que eu vou fazer. Eu peguei o triângulo que estava assim e vou fazer isso aqui, ó. Eu inverti ele. Tá bom? Basicamente é isso. E agora, o que eu tô vendo? Agora, basicamente, essa figura que eu tô... Essa coisa que eu coloquei aqui pra nós é uma vista da parte de baixo da base desse triângulo, desse tetraedro. Tá? E aí, então, você está na parte de baixo, beleza. Aqui vai ser o centro. E detalhe, olha só que interessante. Por que tem que visualizar de baixo? Porque embaixo, olha só o que eu vou fazer. Esse aqui é o triângulo. E aí eu vou fazer uma circunferência que está circunscrita ao triângulo. Sendo que o centro dessa circunferência, então, ele vai coincidir com o centro do triângulo. Por isso, Lucas, que você pegou o centro do triângulo? Por isso, cara. Porque agora eu consigo descobrir quanto que vale isso daqui. Porque esse daqui, ó, esse lado, esse trenzinho aqui que eu tracei aqui pra nós, esse daqui, eu consigo descobrir. Como é que você consegue descobrir, Lucas? Porque existe uma relação matemática que me diz o seguinte. Ó, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Por quê? Porque é a base de um tetraedro regular. E a base do tetraedro regular é um triângulo equilátero. Ah, Lucas, sim, beleza. Show de bola. Tá, tranquilo. Então, quanto é que vale esse segmento aqui? Esse aqui é o raio da circunferência. Por quê? Porque é uma medida que sai do ponto da circunferência até o centro da circunferência. Então, esse aqui é o raio. Show de bola? Só que este raio ele é igual a 2/3 da altura do triângulo equilátero. Bum! Tá, beleza. 2/3 da altura do triângulo equilátero. É complicado, né? Enfim. Tá. Quanto que é a altura do triângulo? De qual triângulo equilátero, Lucas? Desse triângulo equilátero que está aqui. Que tem o quê? Que tem medida de lado L. Por que medida de lado L? Porque ele é o triângulo desse tetraedro aqui, que tem outros triângulos equiláteros com ele, que tem a mesma medida de lado, tá bom? Lado L. Beleza? Tá. Quanto que vale a altura do triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Show de bola? E aí corto 2 com 2 aqui. Vai ter que o R vale L raiz de 3 sobre 3. Pronto, agora que eu descobri. Olha só, agora eu descobri quanto que vale isso aqui. Isso aqui é um raio que vale L raiz de 3 sobre 3. Beleza. Agora é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar no triângulo retângulo. E aí a gente vai descobrir quanto que vale o L, né? Aqui é 6 e aqui é o Rzão. Só que o Rzão, ele vale L raiz de 3 sobre 3. A, a dimensão, a coisa difícil da parada era visualizar essa imagem aqui. Era visualizar que você tinha que colocar esse tetraedro de cabeça para baixo, fazer uma circunferência circunscrita e o centro da circunferência circunscrita ao triângulo equilátero seria exatamente o centro do triângulo que estaria alinhado com o vértice aqui de cima e ele estando alinhado, a linha que traçaríamos do vértice de cima até esse centro da circunferência na base embaixo seria a altura que faria 90 graus e aí seria o 6, tá bom? E a gente só teria que descobrir qual seria a distância entre o centro do triângulo ou o centro da circunferência com um dos pontos aqui, um dos vértices aqui do triângulo. E esse ponto aqui
E essa distância aqui seria o raio. E o raio, ele é o quê? 2/3 da altura do triângulo equilátero. Acho que ficou mais claro agora, não sei, né? Enfim, bora lá. Aplicamos um Pitágoras aqui, então, bora lá. L ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais L raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Show de bola? Então, L ao quadrado igual a 36 mais L ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado corta aqui, então vai ficar só 3. E vai ficar 3 ao quadrado ali embaixo. Olha só o que eu vou fazer. Corto 3 ao quadrado com esse daqui, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar só 3 mesmo, beleza? E passa esse L ao quadrado sobre 3 para o outro lado. Vai ficar o quê? L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 3 é igual a 36. O que eu vou fazer, ó? Eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui por 3, ó. 3 aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 3L ao quadrado sobre 3. E aí, 3L ao quadrado sobre 3 menos L ao quadrado sobre 3 vai ficar igual a... O denominador é igual. 3L ao quadrado menos L ao quadrado vai ficar 2L ao quadrado, que é igual a 36. Show de bola? 2 corta com 36 aqui vai dar 18. Então, vai ficar aqui o L ao quadrado é igual a 18 vezes 3. Não vou fazer quanto que é 18 vezes 3, eu vou só tirar a raiz dos dois lados. Tira a raiz aqui, tira a raiz aqui. Vai ficar o seguinte, L ao quadrado corta com a raiz, então vai ficar só L é igual a raiz de 18, que é o quê? 18 é o quê? 18 é 9 vezes 2 vezes 3. E a gente pode só quebrar essa raiz aqui em 3 raízes, né? Vai ficar raiz de 9 vezes raiz de 2 vezes 3. Perdão. Vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 9 é 3. Essas duas raízes não tem como a gente simplificar. Então vamos juntar elas de novo, né? Tá? Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 2 vezes 3, que dá raiz de 6. Então, o L, o lado do triângulo equilátero, vale 3 raiz de 6. Bom, agora que a gente sabe quanto que vale o L, agora ficou fácil, né? Quanto que é a área de um triângulo equilátero, Lucas? A área do triângulo equilátero é ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O L é o quê? O L é o 3 raiz de 6. Descobrir quanto que é a área de cada triângulozinho. A área de cada triângulozinho é 9. São 9 triângulozinhos, né? São 9 triângulozinhos iguais. Então a gente tem que pegar essa área total aqui e dividir por 9. Dividir por 9, basicamente, quando a gente tiver uma fração e tiver que dividir por um número, é só a gente multiplicar pelo inverso desse número. Então, ó, dividir por 9 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 9. E a gente corta 27 por 9, vai dar 3. 3 raiz de 3 sobre 2. Cadê? Letra D. 3 raiz de 3 sobre 2. Questão mais complexa que eu achei da prova. Um pouco difícil, visualização interessante que você precisava ter, mas dava para fazer. Obviamente, como eu falei, todas as questões da prova dava para você fazer. Só que você precisava de sacadas. E aí, outra questão aqui, ó, que eu diria, precisava de sacada, tá bom? Ah, Lucas, mas se eu soubesse a fórmula do tetraedro aqui e tal, não sei o que, blá, blá. Não, filhão, eu duvido que você decorou a fórmula do tetraedro aqui, a fórmula da área do tetraedro. Muito difícil você decorar a fórmula de um tetraedro. É muito específico, tá? Muito específico. É uma pirâmide de base triangular. Você não decora essa fórmula. Você decora a fórmula, então, você decora basicamente a fórmula da base, do volume de uma pirâmide. Dificilmente você decora essa fórmula. Dificilmente, tá bom? Enfim, era isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. E eu vejo você na próxima questão.